Previdência. Você sabe o que fazer para ter uma velhice tranquila? Diante da reforma que segue no Congresso, o Band Cidade foi às ruas para saber se o brasiliense está se preparando para a aposentadoria. Greve do metrô. Já são 75 dias de paralisação, a maior da história, e quase 9 milhões de reais em prejuízos para a empresa estatal. Se está sendo criticado, é sinal que é a pessoa adequada, diz o presidente Bolsonaro sobre indicação do próprio filho para a Embaixada dos Estados Unidos. Olá, muito boa tarde para você. Eu sou Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. E a gente começa a edição de hoje falando do assunto que tomou conta de tudo quanto é roda de conversa nas últimas semanas, a reforma da Previdência e a necessidade de mudar as regras para que o governo consiga pagar as futuras aposentadorias. Diante dessa nova realidade, a principal pergunta é: será que os brasileiros estão se preparando para ter uma vida confortável depois que terminar a jornada de trabalho? Você vai ver a resposta agora na nossa reportagem. Pensar no futuro, ter qualidade de vida na velhice. Você já tem se planejado para o período da sua aposentadoria? Você consegue pensar na sua velhice, assim, se programar pensando, não, esse dinheiro é para quando eu me aposentar? Não, não consigo. É normal. Muitos brasileiros não têm o costume de pensar no longo prazo. A reforma da Previdência traz mudanças, não somente na Constituição, mas nos hábitos de cada um de nós. Ou seja, nos obriga a programar o futuro financeiro. Economizo. Eu guardando na poupança, faço uma poupança boa, porque mais na frente a gente precisa, né? A gente não pode confiar nesses governos. Com o avanço da aprovação da reforma da Previdência, é bom começar a se programar desde já. Fazer uma poupança é uma das opções para ter uma economia futura. Sair do período de dívidas para um período de poupança, ele é necessário para a população brasileira. Por quê? Normalmente a gente terceiriza as nossas responsabilidades, inclusive de ter dinheiro na velhice. Por que eu não me preparo para isso? E como eu faço isso? É poupança. Então, quanto mais tempo eu tiver para poupar, menos agressivo se torna isso no meu dia a dia, no meu orçamento financeiro. Mas para quem não fez um pezinho de meia, ainda há esperança. Hoje a gente tem plataformas na internet, corretoras de valores, de maneira simples, gratuita e rápida, todo mundo tem acesso. Simples? Sim, basta ter interesse em se proteger financeiramente. Bom, e por falar em Previdência, começa hoje o recesso branco na Câmara. Na prática, as férias dos deputados só começam na próxima quinta, dia 18. Mas não se vota mais nada até agosto, inclusive a reforma. O projeto ainda precisa ser aprovado em segundo turno antes de seguir para o Senado. Assunto para Renata Dourada, que está chegando aqui ao vivo com a gente. Boa tarde, Renata. Oi, Sérgio, boa tarde para você. Uma ótima semana para todos que estão aí nos acompanhando. Pois é, aquele cronograma tão anunciado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fato, né? Pois é, não se concretizou. A gente lembra aqui que ele chegou a cogitar a possibilidade, inclusive, de ter votação no sábado, ou até mesmo essa semana, mas de fato isso não aconteceu. Deixou realmente para depois do recesso parlamentar e ele responsabilizou o governo, viu? Disse que faltou aí uma organização, uma articulação ali da base, do governo, para votar essa reforma da Previdência como estava previsto antes desse recesso parlamentar, né? De fato, isso não vai acontecer. De qualquer forma, o texto que já passou por alterações nesse primeiro turno já foi enviado para a comissão especial, então já foi feita aquela revisão, o texto já está pronto para ser levado ao plenário para análise em segundo turno e, de fato, só vai acontecer, portanto, depois do recesso. Nós separamos aí algumas modificações ou as principais modificações que esse texto passou, isso nessa votação no primeiro turno. Vamos ver. O texto base previa que policiais federais, rodoviários e agentes penitenciários se aposentassem com 55 anos, ambos os sexos. Com as alterações, poderão receber o benefício aos 53 anos no caso de homens e 52 de mulheres. Eles também vão se aposentar com o último salário e ganhar os mesmos aumentos de quem está na ativa. Outro destaque aprovado garante que mulheres se aposentem com 60% do benefício aos 62 anos,
após o mínimo de 15 anos de contribuição. O valor sobe 2 pontos percentuais por ano a mais de trabalho, até alcançar a integralidade com 35 anos. O tempo mínimo de contribuição dos homens baixou de 20 para 15 anos, mas o máximo para receber o valor integral foi mantido em 40 e a idade mínima em 65 anos. A pensão por morte foi alterada. O pagamento não poderá ser menor do que um salário mínimo se o beneficiário não tiver renda formal. No texto base havia um redutor para evitar o acúmulo integral de aposentadorias e pensões. E os professores da rede pública e privada, já na ativa, poderão se aposentar mais cedo. A idade mínima, que era de 58 anos para eles e 55 para elas, baixou para 55 e 52 anos, respectivamente, com pedágio de 100% do tempo que falta para atingir a idade mínima. É isso, como a gente vê aí, o texto passou por alterações consideráveis, né? O retorno do recesso está previsto para o dia 1º de agosto, mas essa votação em segundo turno está previsto para o dia 6 de agosto. O governo precisa de pelo menos 308 votos, mas como teve uma votação bastante expressiva no primeiro turno, claro que isso também vai acontecer, deve se repetir no segundo turno. Vai ser uma votação mais rápida. Uma vez, portanto, fechado esse ciclo no plenário da Câmara dos Deputados, o texto segue para o Senado. Primeiramente, ele passa pela Comissão de Constituição e Justiça, depois vai para o plenário, onde também vai ter que passar por 2 turnos. A previsão também é que lá seja uma votação mais rápida, né? A gente viu aí toda essa demora que teve aí na Câmara. A previsão é que seja uma votação mais rápida. No entanto, se passar por qualquer modificação no plenário do Senado, o texto tem que voltar para o plenário da Câmara para uma nova análise dos deputados. Por isso, é claro, o governo está trabalhando para que não haja modificação e que essa reforma da Previdência já comece a valer o quanto antes. Sérgio. Obrigado, Renata. Olha, depois de 4 quedas consecutivas entre janeiro e abril, a economia brasileira teve uma leve recuperação em maio, de acordo com o Banco Central. O chamado Índice de Atividade Econômica registrou alta de 0,54%. O índice é um indicador criado para tentar antecipar o resultado do PIB, que é a soma de riquezas produzidas pelo país. Mesmo assim, a economia ainda patina. Na semana passada, o próprio governo federal reduziu a previsão de crescimento para o ano de 1,6% para 0,81%. A esperança do governo e de agentes econômicos é que a aprovação da reforma da Previdência e medidas de incentivo à produção e ao consumo possam ajudar na recuperação da economia, na geração de empregos e na arrecadação. Ontem, uma mulher sofreu uma parada cardíaca depois de engasgar com um pedaço de carne. Ela estava em uma churrascaria em Taguatinga. Tainá Bittencourt de Souza Mendes almoçava com a família quando se engasgou. O corpo de bombeiros foi chamado. Tainá foi levada inconsciente para o Hospital Regional de Taguatinga, onde continua internada. E um homem morreu afogado nesse domingo em uma lagoa em Santa Maria. Flávio de Souza, de 43 anos, estava nadando acompanhado de amigos quando desapareceu. O corpo de bombeiros foi chamado e depois de 15 minutos de buscas, o corpo de Flávio foi encontrado em uma profundidade de 5 metros. Os militares até tentaram reanimá-lo, como você vê aí nas imagens, por cerca de 50 minutos, mas não conseguiram. Os bombeiros voltam a alertar para os perigos desse tipo de diversão, gente. Olha, ninguém deve entrar em lagoas ou rios que não conheçam bem ou depois de tomar qualquer bebida alcoólica. Greve do metrô já é a maior da história, 75 dias de paralisação. Band Cidade volta daqui a pouco. Semana passada, o governo apontou melhora em vários números referentes à segurança pública, como a redução no roubo a lojas, farmácias e padarias, por exemplo. Mas um problema antigo continua sem solução: o furto de cabos de energia. A atuação dos ladrões tem criado problemas para o comércio da Asa Norte. Veja na reportagem. Quase toda segunda-feira é a mesma história. Trabalhadores e comerciantes chegam para trabalhar e encontram as lojas sem luz. O motivo já virou rotina: furto de cabos de energia elétrica. Chega segunda-feira aqui, não tem como trabalhar. Inclusive a lotérica também sente muito que roubou os cabos aqui, a gente fica sem energia. Eles têm um gerador, mas a gente ainda não tem o gerador ainda. E quase toda semana está acontecendo. Segundo Mário, a farmácia em que trabalha deixa de funcionar quando isso ocorre. Tem algumas coisas que tem preço, igual a perfumaria,
a gente ainda consegue trabalhar, mas a maioria dos medicamentos fica inviável. Só nas 2 primeiras semanas de julho foram pelo menos 2 furtos dos cabos de cobre na comercial da 404 Norte. Pra gente é complicado, a gente tem dia que a gente fica aí 6 horas sem energia e a gente trabalha com mercadoria perecível, é complicado. A Rubiana também reclama dos prejuízos que os furtos de cabos de energia têm causado ao negócio dela. Hoje a gente só funciona com computador, né? E aí o computador ele fica muito lento, porque não sei o que acontece, não sei explicar direito do fio, e até a fase do secador cai. Não, a gente fica sem trabalhar, é o maior prejuízo mesmo. Os comerciantes não sabem mais a quem recorrer. A reclamação é de que a SEB demora até 1 dia para restabelecer a energia quando isso ocorre. Além disso, a falta de segurança na quadra aumenta a certeza de prejuízos. A gente reclama e nada acontece. Nada muda, tem que fazer ocorrência e essas coisas, nada é resolvido, infelizmente. Em nota, a SEB afirma que furto de cabos de energia é crime e existem quadrilhas especializadas nessa prática. A companhia diz estar substituindo os cabos de cobre por alumínio, que tem menor valor de mercado. Além disso, barreiras de concreto também estão sendo instaladas para evitar o acesso às caixas subterrâneas. Já a Polícia Militar disse que a maior parte dos cabos fica no subterrâneo das quadras, o que facilita a ação dos criminosos. E a polícia só é chamada depois que a energia do local cai. E aí vem aquele outro problema antigo. Os ladrões até são presos, mas acabam soltos rapidamente. Polícia prende, justiça solta. Como diz sempre aqui o nosso colega Cláudio Humberto, a cidade está assim, ó, cheia de bandidos com passagem pela polícia. Mas além da passagem, muitos deveriam ter ficagem. Metrô prepara nova proposta para colocar fim ao movimento grevista, que já é o maior da história. São 74 dias. Por causa dos dias parados, o prejuízo já soma 8 milhões e 200 mil reais aos cofres públicos. Quase 1 milhão e 700 mil passageiros que deixaram de ser transportados nesse período. Em impasses. Muitos impasses. Mas a greve pode estar perto do fim. É que o metrô elaborou uma nova proposta. O novo acordo oferece aumento de 6% no valor do auxílio alimentação e o mesmo valor para o ressarcimento do plano de saúde e incorporação da carga horária de 6 horas ao contrato de trabalho dos pilotos. Mesmo com a liminar do Superior Tribunal de Trabalho, que determinava o desconto dos dias parados, o GDF e o metrô oferecem abono de 20% e 80% como compensação diária e o acordo coletivo de trabalho, que poderá ser prorrogado por 2 anos. De acordo com os metroviários, a nova proposta ainda não foi apresentada e, por enquanto, não há assembleia marcada para discutirem o fim da paralisação. O presidente Jair Bolsonaro esteve novamente na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira. Dessa vez, para participar da sessão solene em homenagem ao aniversário do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro. E no discurso, Bolsonaro voltou a falar da indicação de um dos filhos para assumir a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Voltamos a falar com Renata Dourado. Como é que foi isso, Renata? Sérgio, assunto polêmico, né? Né? Já gerou tanto polêmica e ainda tende a gerar muita polêmica mesmo. Então, essa possível indicação, né, ainda não foi efetivamente indicada, mas essa possível indicação aí do presidente Bolsonaro para que o filho dele, deputado federal Eduardo Bolsonaro, assuma a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, vem rendendo bastante críticas inclusive dos próprios aliados. Um dos mentores aí do governo, Olavo de Carvalho, já disse que não seria o ideal. A Janaína Pascoal, que também é deputada do mesmo partido do presidente Bolsonaro, PSL, também criticou. Sendo o Eduardo Bolsonaro o deputado mais votado aí da história, eles consideram que ele deveria permanecer no parlamento, deveria permanecer na Câmara dos Deputados. E tem o outro lado também de pessoas que falam que ele não tem experiência para assumir esse cargo que é tão importante, né? O fato é que ele esteve esse final de semana em 2 ocasiões, no sábado e domingo. Eduardo Bolsonaro, estamos falando, obviamente, esteve no Palácio da Alvorada, se reuniu com o presidente Bolsonaro, saiu sem falar com a imprensa, mas a tendência é que isso aconteça. Até mesmo hoje, como você bem disse, nessa solenidade aí lá na Câmara dos Deputados, o presidente Bolsonaro voltou a falar esse assunto e rebateu essas críticas aí com relação a essa possível indicação. Vamos ver o que o presidente Bolsonaro falou. Por vezes, temos tomado decisões que não agradam a todos.
com a possibilidade de indicar para a Embaixada dos Estados Unidos um filho meu, tão criticado pela mídia. Se está sendo criticado, é sinal que é a pessoa adequada. Será que é esse mesmo raciocínio, né? Pois bem, olha, em nota, a Associação e Sindicato dos Diplomatas Brasileiros disse que os quadros do Itamaraty contam com profissionais de excelência altamente qualificados para assumir qualquer embaixada no exterior. A gente lembra que, se for realmente indicado, esse nome tem que passar por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Essa comissão é formada por 17 senadores, então a maioria aí vai ter que aprovar esse nome. Então tem algum caminho aí, um percurso pela frente. Vamos ficar acompanhando se de fato esse nome vai ser indicado e se ele vai passar, portanto, por essa aprovação aí nessa comissão no Senado. Sérgio. Obrigado, Renata. Eu só lembro que, como você disse aí, a crítica não foi só da mídia, como disse o presidente, não, né? Vários, inclusive, aliados do próprio Palácio do Planalto. Verdade. Né? Olha, férias escolares, sinônimo de falta de rotina, certo? Os hábitos mudam, os horários são alterados e até a alimentação acaba ficando meio bagunçada. O que fazer para manter uma dieta equilibrada, mesmo com a criançada em casa o dia inteiro? Confira aí na reportagem. Durante o período de férias, é comum a rotina das crianças mudar. Dormir mais tarde, acordar mais tarde. Mas os cuidados com a alimentação devem ser mantidos. E mesmo estando de férias, a Pietra não descuida na hora de comer. Conta o que você gosta de fazer aí na hora do seu lanchinho, na hora que você está com aquela fominha de manhã ou então na hora do lanche. Eu gosto de fazer sempre um sanduíche bem saudável, com as coisas que eu mais gosto e as coisas que dão mais energia e a mais colorida, né? Como a tia falou. Vamos preparar um? Sim. Para ver se você sabe mesmo? Então vamos lá, pode fazer. Eu sempre faço ele bem colorido, com vários ingredientes que me deixam mais forte e que eu consiga ficar melhor, tipo se eu estiver doente, algo do tipo. Tá bem grande. Porque quem está de férias precisa de energia, não é mesmo? E nada melhor que uma boa alimentação para se ter vigor. Essa nutricionista explica que um prato bem colorido é sinônimo de uma alimentação variada e equilibrada, com os nutrientes necessários que devem compor uma boa refeição. Aqui a gente tem vários grupos alimentares. Na alface, cenoura crua principalmente, o tomate, o requeijão e o pão, eles formam um tripé perfeito, que são gorduras, carboidratos, proteínas, e isso reverte energia para a criança. Por quê? Ele não vai ter um pico de energia rápido quando faz os balas, doces, né? E aí ela vai manter essa energia ao longo do dia, além de melhorar a memória, cognitivo, a questão da imunidade. A gente está numa época fria, ajuda também a melhorar a imunidade e é isso, ela sente toda essa energia para brincar. Quando ela come muita besteira, quando ela sai e parte para o salgadinho, um refrigerante ou então um lanche na rua que não seja tão saudável, eu já sinto ela com menos energia, realmente. Não é toda criança que gosta de verduras e legumes, né? Uma dica importante: contar com a ajuda dos pequenos na hora de preparar as refeições. Criança gosta de quê? De brincar de fazer comida, brincar de comer é primordial para a aceitação ser muito melhor. Não adianta eu pegar e querer empurrar o que eu quero porque é saudável para a criança. Mas participar, né, Pietra? Ela fazer e ter o prazer. Sim. Na hora de fazer o suco, a Pietra colocou a mão na massa. Prontinho, gente. Quando estiver pronto, a gente mostra mais pra vocês. Uma delícia. Vamos tomar ele agora? Vamos. Tô super ansiosa. Tá muito gostoso. Que figurinha, hein? A seguir, tudo sobre a Hair Brasília, a feira que antecipa as tendências do mercado de beleza. Band Cidade volta já já. Polícia Civil prende o maior ladrão de cofres do Distrito Federal. Ele é acusado de liderar quadrilha durante assalto a uma fábrica de cervejas no ano passado. Thiago Braga Martins faz parte da quadrilha que roubou uma fábrica de cervejas no setor de armazenamento e abastecimento norte no dia 15 de outubro do ano passado. Na época, 5 criminosos se disfarçaram de policiais civis para entrar na empresa e render os seguranças.
Com a ajuda de chaves de fenda e uma mola de caminhão, o grupo arrombou o cofre e fugiu com cerca de R$150 mil, além de revólveres e coletes dos vigilantes. O Thiago age com essa mola de caminhão há pelo menos 10 anos aqui em Brasília. Quando houve o assalto e com aquela agilidade toda no arrombamento, nós desviamos as atenções para o Thiago. Conseguimos o reconhecimento fotográfico, depois o reconhecimento pessoal dele. E também existe um trabalho pericial que compara as imagens do assalto com as imagens do Thiago e coloca ele na cena do crime. No decorrer das investigações, os policiais começaram a perseguir os rastros deixados pela quadrilha e descobriram que em novembro do ano passado, pouco menos de um mês após o roubo, um dos integrantes do bando havia sido assassinado. Michael Douglas Viana teria sido morto após desavenças com os comparsas. Ele é o homem que aparece nas imagens simulando ser o preso durante a invasão. A partir daí, os policiais conseguiram identificar outros acusados de participar do assalto. Nós temos outros 3 sujeitos já identificados. Com relação a um deles consta uma mandado de prisão temporária. O outro a gente compartimenta ainda a informação porque continuamos no encalço dele. A cidade recebe a 10ª edição do Hair Brasília, a feira que traz as principais tendências do mercado em produtos, serviços e tecnologia do segmento de beleza. Quem se interessa pelo tema, se liga aí, o evento só vai até amanhã. A Hair Brasília Beauty é o maior mercado de beleza do Centro-Oeste. Quem vier à 10ª edição da feira vai conferir as maiores novidades do segmento. Eu converso com a Érica Lobo, que organiza o evento. Érica, quem pode vir até aqui? Então, a Hair Brasília ela é um evento focado no profissional de beleza, mas ela é aberta ao público, então todo mundo pode vir. E o que mais tem aqui na feira? Tem palestras, tem workshops, o que mais? Isso, exatamente. Dentro da feira você encontra mais de 400 marcas de produto de beleza, fazendo demonstrações de produtos e serviços aqui. E nós temos uma programação profissional muito vasta. Nós temos 2 auditórios com 200 lugares cada um. Tem aulas, shows nos estandes, tem palestras, mini cursos, aulas de automaquiagem. Então isso tudo aqui está disponível na Hair Brasília. E vamos lá para deixar todo mundo em casa bem curioso. Qual é a maior novidade no mercado de beleza aqui na feira este ano? Olha, o mercado da beleza ele é muito dinâmico, então o que não era novidade ontem pode ser hoje e vice-versa. Aqui a gente tem produtos capilares que tem caviar na sua composição, até uma chapinha que não sai na água. Então assim, novidade e coisa diferente com certeza está aqui. Não falta novidade aqui? Não, não falta novidade. Muito obrigada. Imagina. A feira vai até amanhã, às 9 horas da noite, no Estádio Nacional de Brasília, e a entrada custa 1 quilo de alimento não perecível. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Joyce. O descarte irregular de lixo é um problema sério, não só aqui na capital, mas em todo o país, né? E em tempos de dengue, jogar pneus em locais irregulares pode piorar ainda mais o problema, sem contar o prejuízo para o meio ambiente. Pneus, entulho, móveis usados e todo tipo de lixo. Jogar lixo na rua é proibido, mas até hoje tem gente que parece não saber disso. Não sabia, não. Um pneu desse leva cerca de 600 anos para se decompor na natureza. Além disso, pode acumular água, o que ajuda na proliferação do Aedes aegypti, mosquito que transmite doenças como a dengue e a chikungunya. Você vai jogar o lixo para outra pessoa vir catar, mas para se pôr no lixo? De acordo com o Sistema de Limpeza Urbana, o SLU, o Distrito Federal tem mais de 1.000 pontos de descarte irregular de pneus. Não só de pneus, são descarte irregular de móveis, de entulho, restos de obra, de móveis. Então as pessoas aproveitam esse local de descarte irregular e acabam também jogando pneus usados. Quem descarta lixo em lugares inadequados pode ser multado em até R$21 mil. Porém, o número de multas aplicadas é baixo. De 2018 a 2019, apenas 3 pessoas foram autuadas. Por ser uma questão de saúde pública, o SLU acaba recolhendo esses pneus. No ano passado, mais de 1.800 toneladas de pneus foram recolhidos aqui no Distrito Federal. A gente sempre pede que as pessoas procurem empresas que façam o descarte adequado. Então, se você for trocar o pneu, que troque num lugar onde você pergunte e saiba o que você faz com o pneu usado. Se a pessoa falar que faz o descarte correto, essa é uma empresa boa de você fazer a troca do seu pneu. A legislação brasileira prevê que a própria indústria é quem deve fazer o descarte correto dos pneus. Inclusive, eles podem ser reaproveitados de diversas formas. O Seu Natal, por exemplo, vem transformando pneus em móveis e objetos de decoração há 18 anos.
Fazendo parquinho, móveis, bacias, ofurô, cria peixe no pneu, de tudo a gente faz. Além do que já existe feito, a gente ainda cria algumas coisas, que muitas peças que existem foi que eu inovei, né? Eu sempre procuro estar inovando. Por incrível que pareça, esses pneus são comprados. Eles vão para Goiânia em base de doações, né? Aí eu vou em Goiânia, compro e eles tornam aqui para Brasília, mas tudo é comprado. Nós estamos tentando buscar uma parceria com o governo, né? Onde a gente está podendo colocar aqui um ecoponto de pneus. Porque ao invés desse pneu ir para Goiânia, só iria depois que a gente escolheu para a gente trabalhar aqui. DF Legal informou que qualquer denúncia deve ser feita pelo 162 e garante, fiscalização é de rotina, todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. E lembre-se, aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número. É o 999769204. O seu vídeo pode virar reportagem aqui no nosso jornal. Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem chegando agora os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau.